Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, com vocês aqui no canal Reino em Pauta. É sempre uma alegria levar uma palavra viva ao seu coração. Queridos, a nossa série desses dias, essa série, ela tem um tema Entre o Véu do Santíssimo e a Arca da Aliança. Gente, esse lugar é tremendo, esse lugar nós precisamos conhecer este lugar. Entender, ganhar a realidade, onde é esse lugar, como faremos para estar nesse lugar, qual o posicionamento temos que ter nesse lugar. Queridos, eu sinto da parte do Senhor de compartilhar com vocês. Ontem nós liberamos em nossa comunidade acerca desse tema, foi tremendo aquilo que Deus pediu para liberar lá. E eu iniciei pelo Romanos 12, o qual vou iniciar hoje aqui com vocês. Romanos 12 diz assim o versículo 1: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa e perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Gente, essa palavra é muito conhecida, mas é uma palavra tremenda. É uma palavra que traz para nós exatamente algo muito forte que nos faz pensar. Paulo havia ganho a realidade do sacrifício vivo. Quando nós ganhamos a realidade dos sacrifícios vivos, nós damos um mergulho, amados irmãos, no propósito do Senhor. E aqui Paulo diz: portanto, irmãos, eu rogo a vocês, eu conclamo a vocês, que pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Que culto racional é esse? É aquele culto com sabedoria. É aquele culto onde você sabe o que você está fazendo, por que você está fazendo. Você entende que aquele culto não é uma devoção. Você não está ali, não é um devoto de Jesus, um devoto da palavra. Você está ali porque você é filho, você é adorador e Deus te chamou, amado irmão, para estar na presença dele em reunião. A igreja de Cristo, que é o corpo revelado por Paulo, ela precisa reunir, e na reunião da igreja tem que haver entendimento, o porquê da reunião, qual é o propósito da reunião. E Paulo diz então: olha, vocês precisam, estou rogando que pelas misericórdias de Deus, vocês ofereçam sacrifícios vivos, santo, que é o culto racional de vocês. Haja sabedoria, haja sabedoria. Amados irmãos, o que é o culto? Para muitos o culto é uma abertura, para muitos o culto é um período de louvor, depois uma palavra, antes ou depois da palavra uma oferta, o momento das ofertas, depois o encerramento, e para outros, muitos, o culto, ele tem que resumir, ele tem que acabar, terminar com a bênção apostólica. Não está errado tudo isso, porém, o culto é muito mais do que isso. O culto não é uma liturgia. O culto não é um sistema. O culto não é sistêmico. Por isso, amados, que eu disse mais cedo, que nós precisamos conhecer entre o véu do Santíssimo e a Arca da Aliança. É exatamente depois da entrada do santo lugar para o Santíssimo. Ali tem alguns véus, e depois que entra, nós temos então um espaço entre o véu e a Arca da Aliança. Voltando ao eixo do capítulo 12 de Romanos, irmãos, então o culto não é uma liturgia, guarde bem no seu coração. Mas você pode perguntar: mas pastor, então por que nós então fazemos o culto assim?
com abertura, tudo. Irmãos, eu vejo que se você quiser começar o culto pela oferta, você pode. Se você quiser começar o culto pela bênção apostólica, você pode. Não tem nenhuma regra na Bíblia. O dia que você achar uma regra na Bíblia, como que faz um culto, você fala para mim. Mas a única regra que existe é ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Então, nós precisamos parar um pouco para ouvir a voz de Deus e entender quem somos em Deus, por que somos em Deus, para onde vamos e por que nós vamos. Paulo ganhou toda essa realidade, por isso ele tocou no ponto do culto racional. O culto racional é algo que fala do meu interior com Deus. Fala da forma que eu estou fazendo com Deus. De que forma eu estou entendendo essa relação. O culto, amados irmãos, é um momento em que você vai dizer, Deus, muito obrigado, porque estamos em comunhão. Mas a relação com Deus independe do culto. O culto diário, o culto racional, também, ele não pode ser só, amados irmãos, milimetricamente cronometrado em horários, em dias. O culto racional, ele tem que ultrapassar esse limite. O limite da hora, o limite do plano humano. Eu não estou dizendo que o culto não tem que ter horário para começar e para terminar, não é isso. Mas, por exemplo, se você pegar um culto e ficar 50 horas sem terminar, você vai prejudicar outras pessoas. Pessoas que têm problemas de doenças e tal. Então não é isso que eu estou falando do culto. O culto, para mim, ele está dentro de nós. Aleluia! Eu estou aqui falando com você, e eu estou fazendo um culto, e eu estou sentindo a presença de Deus. A presença de Deus me traz aqui, amados irmãos, um sentimento de comunhão, de glória, e eu estou transmitindo isso para você. Eu estou falando a você a importância que você tem no culto, a importância que você tem na relação com Deus, a importância que você tem na relação do culto, da comunhão, não apenas com Deus, mas também com os irmãos. Mas eu posso fazer um culto longe dos irmãos e ter comunhão com os irmãos do meu interior. Posso ou não posso? Sim. Eu quero que você entenda que comunhão não é reunião. Uma pessoa pode estar reunido e não estar unido. Assim como uma pessoa, amados irmãos, pode dizer que está unido e não ser verdade. Então, o culto é algo muito sério e você e eu precisamos entender. E o que Paulo fala aqui? Ele fala, então, não tomem a forma do mundo. Não se amolde ao padrão desse mundo. Por quê? O padrão do mundo, irmãos, é um padrão danificado, é um padrão hipócrita. Sim, hipócrita. Porque o mundo diz, eu te amo, e não é verdade. O mundo diz, eu estou à disposição, e não é verdade. O mundo diz, conta comigo, e quando você vai contar, não consegue contar, porque não é verdade. Então, não se amolde ao padrão deste mundo. Não, não, não. Mas diz a palavra, transformai-vos pela renovação da vossa mente, aleluia. Gente, então a mente, que é a parte mais importante da alma, a mente que é a sede da alma, ela precisa ser renovada. Como é que eu faço para renovar a minha mente? Amados, é muito fácil de entender isso. Paulo revela em 1 Tessalonicenses 5:23 para santificar entre o corpo e a alma, o corpo, o espírito e a alma, né? E dentro da alma está a mente. Então, quando eu santifico a mente, amados irmãos, ela é renovada. Ela é renovada por quê? Porque na mente entra um novo governo. Quem renova a mente é o governo de Deus. Quem renova a mente não é o governo humano, mas é o governo divino. E isso é extremamente tremendo, e ele diz assim, então, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que eu preciso transformar e para que eu preciso renovar a minha mente? Ele diz assim, ó, para ser capaz
de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós entendemos aqui que se nós não renovarmos a nossa mente, nós não seremos capazes de entender e compreender largura, altura e profundidade do poder de Deus. Significa que se eu não renovar a minha mente, amados irmãos, eu não vou ter a visão e a revelação do profundo, da profundidade do que Paulo está escrevendo. Porque, amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: ser capaz de experimentar e comprovar é algo muito profundo. Não é tempo de religiosidade, não é, amados irmãos, ser um ótimo crente que vai me levar a isso. Não é, mas é entender o plano de Deus, é fazer um culto racional, é entender, é mergulhar no profundo dessa profundidade, e então Deus vai se revelar de forma tremenda. E eu e você vamos ser capazes de, aleluia, capazes de experimentar. O que é experimentar? É ter uma experiência diferente. É sair da mesmice evangélica, é sair da mesmice da religião, experimentar, sequente, comprovar, ter a prova, ser real, ganhar a realidade, né, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Puxa, aqui existe uma grande porta aberta para o entendimento do profundo, da profundidade. E bem aqui nós estamos então entre o véu do Santíssimo Lugar e a Arca da Aliança. Um lugar onde Deus reservou para liberar a vida sem que o homem natural pudesse ver. Eu prossigo, me segue, continua comigo aí. Grande abraço e até amanhã. Pai, obrigado por mais este dia. Pai, fica com o teu povo e abençoe a tua igreja, os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até amanhã.